Amores, eu esqueci de colocar para gravar, mas eu tava gravando num gravadorzinho também, porque ficava mais fácil o áudio. Então vai ficar fácil de colocar o áudio para vocês lá, se vocês quiserem refazer, para as pessoas também que não estão aqui. Então tá, o André falou que derreteu. É delícia, é para derreter mesmo. Tem uma das práticas dessas que a Luana fala que essa prática a gente poderia pensar que é como se a gente fosse um pneu super inflado, né? E daí a gente põe um alfinete no pneu, deixa só o ar que tá mais gigante, mais demais, assim, sair. Então tá bom, chuchus, depois eu ponho o áudio lá pra vocês, se vocês quiserem. Vou ouvir de novo, tá bom? Dá uma melhoradinha também no áudio, é possível. Então tá, então olha só, a gente parou no karma, né, semana passada. E a gente parou no finalzinho da página 53. Então a gente teve toda aquela discussão da continuidade, da consciência após a morte, né, do Mind and Life, em que os cientistas disseram para o Dalai Lama que precisavam de evidências mais contundentes para afirmar a continuidade da consciência, blá, blá, blá. Bom, e daí a gente segue aqui. Uma chave para a exploração contemplativa da natureza da realidade é a concentração meditativa, a capacidade de estabilizar a mente e aumentar a sua vivacidade. A mente refinada e estabilizada é a ferramenta que os budistas usam para investigar a realidade, na cosmologia, a natureza da consciência. Essa tecnologia meditativa dá acesso a estados de consciência excepcionais. Sabe que eu tô legendando um vídeo de um ensinamento que o Lama deu lá em Bodh Gaya, sobre o 7-Point Mind Training, tô legendando, depois eu dar de presente para vocês. E ele tá falando ali de uma coisa que eu notei quando eu estava traduzindo esse livro. Eu fui até buscar no outro livro, né, mais curtinho, desse ensinamento do próprio Lama Wallace, né. Tinha uma frase entre o ponto 1 e o ponto 2, que era assim: após ter atingido a estabilidade, deixe o mistério ser revelado. Essa frase sumiu. Ele diz que ele tem um manuscrito original desse texto, do texto raiz, com comentários, parece. E nesse texto que ele tem original, muito antigo, não é original, mas muito antigo, tem esse aforisma, que depois não tem nas outras versões, né? Mas ele adorou óbvio, ele amou essa frase, né? Porque diz respeito ao shamatha, né? Então é um pouco o que ele está falando aqui. Que a gente vai precisar, para explorar qualquer coisa, tanto interna quanto externa, né? Os contemplativos entendem que a gente vai precisar estabilizar a mente, né? Vai precisar desenvolver a estabilidade, a clareza e o relaxamento da mente, ou seja, uma tecnologia meditativa tipo shamatha, né? A continuidade da consciência de uma vida para outra não depende de crença ou descrença na reencarnação. Do ponto de vista budista, mesmo que você pessoalmente não acredite na continuidade da consciência, ainda assim ela acontece. Uma analogia da física é que se você deixar uma bola rolar por uma rampa, ela acelerará, mesmo que você ache que sua velocidade permaneça constante. Não interessa se você acredita na lei da gravidade ou não. Ela opera, né? No futuro surgirão contemplativos, talvez até contemplativos ocidentais, que irão enfrentar o desafio prospectivo dos neurocientistas e morrer sob escrutínio científico. Bom, fazer esse favor para a humanidade. Se a continuidade da consciência é um fato, e se, como nos dizem os budistas, é possível passar pelo processo de morte completamente consciente, então surge uma questão importante. O renascimento é aleatório? Será que a natureza joga uma roleta? Em uma vida você é humano, mas na próxima, sem nenhum motivo, você é um sapo? Se existe coerência no renascimento, qual é a natureza dessa coerência? A afirmação do Buda é a de que, na perspectiva de uma consciência desperta, há coerência.
certos tipos de ações dão origem a certos tipos de consequências. Essa coerência se chama karma. Então, o Buda, na noite da iluminação, ele enxergou todas as vidas dele, né? E entendeu esse padrão. Qual que era essa coerência? Que padrão que isso seguia, né? Então, ele compreendeu o tecido do karma, né? O pilar fundamental da existência como um ser senciente é buscar a felicidade e evitar o sofrimento. Atingir a iluminação pode ser o objetivo final, mas enquanto isso não acontece, qualquer ser senciente prefere estar bem do que estar doente, ter alimento suficiente em vez de morrer de fome, ter relacionamentos harmoniosos em vez de dolorosos, ter uma vida afortunada e não miserável. Todos desejamos isso. O Buda ensinou que certos tipos de ações dão origem a certos tipos de consequências. A questão então passa a ser: quais tipos de ações dão origem àquilo que desejamos e quais tipos de ações dão origem àquilo que procuramos evitar? A inclinação natural é acreditar que isso é fácil de se descobrir. Infelizmente, a mente indisciplinada está sujeita à delusão. Como escreveu o sábio budista indiano do século VIII, Shantideva, em A Guide to the Bodhisattva Way of Life, aqueles que desejam escapar do sofrimento apressam-se na direção do sofrimento. Desejando a felicidade por delusão, eles destroem a própria felicidade como se fosse um inimigo. Em outras palavras, os desejos deludidos de felicidade nos levam a ações baseadas no apego, que inevitavelmente resultam em aversão. Nosso objetivo é a felicidade, mas as nossas ações levam ao sofrimento. A gente não tem lucidez para enxergar o que é fonte de felicidade e o que é fonte de sofrimento. A gente se baseia nos prazeres imediatos. A gente acha assim, bom, o que é fonte de felicidade é prazeroso. Só que não. Não necessariamente. O que a gente se relaciona por apego, geralmente é fonte de prazer, mas isso não significa que que tenha lucidez aí, né? Que seja de fato causa de felicidade no longo prazo. No curto prazo pode ser que sim, mas no longo prazo, se a gente perder tempo, né, correndo atrás de coisas prazerosas, a gente vai perder tempo, né? O que eu falei? Se a gente usar o tempo, se a gente perder tempo, a gente vai perder tempo, né? Se a gente usar o nosso tempo só buscando coisas prazerosas, uma atrás da outra, a gente vai perder tempo para, por fim, conseguir desenvolver o que de fato é fonte de felicidade, né? A consciência é um contínuo ao longo de diferentes estados: sono, sonhos, estado de vigília, morte, estado intermediário ou bardo e renascimento. Freud escreveu: na vida mental, nada que tenha se formado pode perecer. Tudo é de alguma forma preservado. E em circunstâncias adequadas, uma vez mais, pode ser trazido à luz. Esta afirmação, extraída do contexto dos outros pontos de vista de Freud, nos faz lembrar da teoria budista do karma, ações e suas consequências. A premissa budista é de que todas as ações, inclusive ações mentais, deixam sementes ou impressões em um contínuo, que é não apenas uma continuidade de experiências, mas também uma espécie de depósito. Esse contínuo é carregado com tendências e configurado por experiências. Quando acontece algo com você, seja traumático ou alegre, a experiência se deposita na forma de memória, dando origem a tendências emocionais e comportamentais. Dessa forma, o contínuo de consciência, ou fluxo mental, é configurado pelos efeitos cumulativos dos pais, dos amigos, da educação e do ambiente de uma maneira geral. A forma como isso é armazenado, ela pode não ser uma coisa fácil de depois recuperar cognitivamente. Isso atrapalha um pouco também a nossa vida, né? Porque a forma como as emoções se depositam, como as experiências se depositam, elas não seguem uma lógica muito coerente do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista racional. Então, as coisas, às vezes, os impulsos que a gente tem, ou os padrões de comportamento que a gente acaba seguindo, elas não fazem sentido para nós, do ponto de vista cognitivo. A gente nem se reconhece direito naquilo, mas não faz a menor diferença, porque aquilo foi marcado daquele jeito, né? Então, tudo isso tá na consciência substrato, ou no contínuo mental sutil, como também o Lama chama às vezes. Mas o mais comum é ele chamar de consciência substrato, né? Então, nesse contínuo, nessa consciência substrato, que é a Laya Vijnana,
né, que para quem estudou a Roda da Vida, os 12 elos, é o terceiro elo, ele é o segundo elo. Ele é... Não, peraí. Avidya, Vijnana e consciência. É o segundo elo. É o segundo misturado um pouco com o terceiro, porque é o depósito de marcas, mas também dotado de energia, né, de consciência, impulsos kármicos, na verdade. Então, é o segundo elo, desculpa. Então, essa configuração toda vai estar impressa no segundo elo, nesse contínuo mental, segundo elo. O contínuo mental também é configurado por nossas ações. Engajar-se em um determinado tipo de ação desenvolve uma tendência, um padrão ou hábito, que é criado e depois reforçado. Mesmo que não seja uma ação de corpo, né? Pode ser uma ação de mente, né? Não precisa ser uma ação mais no nível mais grosseiro de corpo. Sanskara e Vijnana, isso. Então, a Denise está escrevendo, a Sanskara e Vijnana, né? É que a Laya e Vijnana, ele tem uma mistura dos dois, quase, né? Mas, em geral, o Sanskara é a Laya, né? A Laya e a Vijnana são as marcas kármicas com esses impulsos kármicos, né? Com essa energia também, de consciência, né? Mas, geralmente, é descrito como sendo o segundo elo mesmo. Então, as ações também vão fazer parte dessas configurações e elas também não precisam ser só de corpo, né? Pode ser ações de mente, de fala também, de energia. Na iniciação é difícil, mas torna-se mais fácil à medida que o hábito se torna mais profundamente arraigado. Alguns hábitos se desenvolvem muito mais facilmente do que outros. Responder com irritação quando algo desagradável acontece é um hábito muito facilmente adquirido. Mas é um hábito, né? Que não é virtuoso, que não gera ações positivas. Entenderam? Mas é um hábito, parece comum, né? A gente vai largando mão, a gente vai deixando rolar daquele jeito. Mas não é uma boa coisa, né? Mas a irritação e a indignação são apenas duas das muitas respostas possíveis a algo desagradável. Geralmente a raiva e a irritação, elas trazem um alívio imediato, assim, né? A gente expressa aquilo que está incomodando e a gente sente um alívio. É por isso que a gente expressa a raiva. Ela traz um alívio. Mas a consequência é um karma que vai ter consequências negativas no longo prazo. Quando um motorista se comporta de forma rude em uma rodovia, gesticular e proferir um sermão sobre a natureza da humanidade pode ser um hábito. Outra opção é simplesmente sair do caminho. Um hábito reforçado por ações subsequentes desencadeadas por eventos externos é um tipo de karma. Então, não é o que acontece com a gente, né? É como a gente reage, como que a gente vai responder aquilo. Isso é que constitui o karma. Às vezes a gente fala assim, aconteceu não sei o quê, isso é o meu karma. Não é o que acontece que é o karma, né? É a forma como a gente responde para aquilo, que é o karma mesmo. Né? Responsabilizar-se moralmente ou karmicamente por seus pensamentos pode ser assustador. Felizmente, é um espaço de oportunidade. Quando um pensamento não virtuoso surge, é o hábito de agarrar-se a ele pensando, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, que dispara e perpetua o karma. Então, não é surgir pensamento negativo. Então, às vezes, a gente está... Por exemplo, a gente está fazendo prática, né? Ou sonho também. Tem uma discussão sobre isso no ensinamento do Yantan Rinpoche, né? Se o sonho gerava karma negativo. Não tem consciência ali, né? Então, não gera. Não se preocupe, pode sonhar besteira à vontade que não gera karma negativo. Ufa, né? Mas o que gera karma é o que a gente faz com aquilo, né? Conscientemente. Que tipo de ação a gente tem conscientemente. Então, surgir só um pensamento negativo na meditação, surge um monte, né? A gente tá lá, daqui a pouco, surgem umas coisas assim, de onde que isso veio, né? Só deixar aquilo surgir, girar ali no espaço da mente e deixar aquilo se dissolver, isso não reforça karma nenhum, pelo contrário, né? A gente está gerando o mérito, o bom karma, né? De não responder. Esse é um bom karma que a gente está gerando quando a gente não responde. Quando a gente responde de forma negativa de novo, isso sim gera karma outra vez. Estando lúcido no sonho pode gerar karma. Pode gerar karma. Então, é bom a gente gerar karma positivo, né? Então, quando o Adalto perguntou aqui, né? Não responder não gera karma, negativo. Mas não responder gera esse mérito da não responsividade,
uma virtude, né? Não responder é uma virtude. E é um hábito que a gente pode criar. Que, inclusive, a gente cria, né? Na meditação. Mas não gera karma negativo. A não resposta, né? É complexa essa coisa de karma, né? Mas vamos indo aqui. Tem um livro gigantão sobre karma, muito legal. Se vocês quiserem, depois eu passo. Chama How Karma Works. Depois eu posso passar a referência inteira, para quem se interessar. Foi sugerido para mim pelo Lama Tartin, nosso, do Rio de Janeiro. How Karma Works. É muito, muito legal esse livro. Ele fala uma coisa super interessante, que ele fala que ele bota em dúvida essa questão do karma positivo, né? Porque o que acontece? O karma, né? Ele tem uma cara de repetição, assim, né? Ele tem essa qualidade de uma coisa que se repete igual, inclusive, né? Tem esse jeito, uma coisa meio sem muita criatividade, assim. O karma positivo, que a gente chama de karma positivo, as ações positivas que a gente acaba desenvolvendo, elas em geral, elas não são repetitivas. Então, nesse livro, ele discute essa questão, sabe? Se realmente existe o karma positivo, né? Não é exatamente igual ao karma negativo, né? Não tem essa cara de repetição, esse jeito repetitivo, assim. Eu achei super interessante quando eu li isso. Mas, de qualquer forma, a gente pode gerar esse hábito, né? De qualquer jeito. De não responder. E daí, quando a gente não... Uma ação positiva, ela, em geral, ela vai ter... ela vai ser criativa, né? Ela vai achar formas de se expressar. O karma negativo, geralmente, não acha criatividade nenhuma. Ele simplesmente responde e acabou, né? É isso. Durante a meditação, quando uma imagem ou um desejo desagradável surge, não há nenhum problema. Um pensamento de maldade, de ciúme ou de egoísmo surgido no espaço da mente não gera acumulação de karma negativo. Nenhum dano é causado pela simples presença de pensamentos negativos, desde que você não se fixe a eles. Quando permitimos que os pensamentos surjam e se dissolvam por si sós, e nossa mente permanece como o espaço, não há acumulação de karma. O problema é ter uma consciência arraigada que se prende a pensamentos negativos do tipo: como que eu posso pensar nessas coisas? Mas eu gosto tanto de pensar nisso. Ai, mas eu não deveria. O problema é identificar-se, agarrar-se. Esse é o problema, não os pensamentos. Interessante isso, né? Então, pensa só. Toda vez que surge um pensamento negativo na nossa mente, a gente acorda e segue, e conversa com ele, e cria uma história, e vai embora. Isso é geração de karma. Então, karma no nível de mente, né? E abre as porteiras para todo o resto, né? Porque surgiu na mente, daqui a pouco passa para fala, daqui a pouco ele está fazendo coisa. Problema. Eu mencionei um espaço de oportunidade. Quando pensamentos de raiva, de ciúme, de apego surgem e distorcem a mente, você pode optar por não se identificar com eles e criar um espaço ao redor. Aliás, essa é a definição de aflição mental, diz o Alan Watts. Aflição mental é aquilo que distorce a mente. Não necessariamente com sofrimento. Apego, por exemplo, é uma aflição mental, distorce a mente e é prazeroso. Mas olha só que inferno, né? É aflição mental, né? Apego é aflição mental. É dureza isso. Você pode abandonar a fixação e o acúmulo de karma, refinando a atenção para que seja capaz de se concentrar diretamente na natureza do próprio processo mental. Esta é uma técnica muito poderosa quando aplicada corretamente. Se você for capaz de identificar o momento exato em que a mente começa a ser distraída para o vórtice de um pensamento negativo e simplesmente observar a natureza desse pensamento, o efeito kármico é cortado. O que eu falei? Distrair. Desculpa, vou ler de novo. Se você... que dá um pouco no mesmo. Se você for capaz de identificar o momento exato em que a mente começa a ser atraída para o vórtice de um pensamento negativo e simplesmente observar a natureza desse pensamento, só deixar aquele pensamento surgir, ficar ali o tempo que ele quiser, dissolver, porque é isso que vai acontecer, o efeito kármico é cortado. Então, isso é a purificação do karma. Isso que é purificar karma, né? Quer dizer, essa é uma forma de purificação de karma.
A prática espiritual efetiva inclui desenvolver a habilidade atencional para permanecer fora do vórtice de pensamentos e emoções afetivas, sem deslizar para dentro do redemoinho. Isso é importante. Isso é simplesmente a prática de estabelecer a mente no estado natural. Então, a prática de estabelecer a mente no estado natural, que a gente pode fazer semana que vem, settling the mind in natural state. Isso a gente já fez várias vezes, né? Estabelecer a mente no estado natural, quer dizer, só posicionar a atenção no espaço da mente. E observar o pensamento surgindo, ficando lá, sem se colar no pensamento, nem para empurrar, nem para puxar, né? Então, o apego é isso, a gente já pega naquilo, puxa ou empurra. Não importa. É por desejo ou por aversão, né? É o apego. A fixação. A gente não faz isso. A gente deixa só... de corpo também funcionaria, com certeza. A gente deixa aquilo surgir e ir, né? O Adalto está falando assim, de corpo, creio que também funcionaria. Assim, quando a gente tem um impulso de corpo, né? E não responde. Sim, claro que funciona também. Mas é mais grosseiro, né? É uma boa coisa. Se a gente tá... Olha que interessante, essa coisa do Adalto, que o Adalto comentou, né? A coisa do corpo. A gente pode estar fazendo prática, né? Daqui a pouco, por hábito, a gente coça o rosto, assim, pá. Né? Se a gente, por disciplina, né? Não se mover, a gente ganhou já do karma de corpo. Né? Já dá ponto positivo para nós, né? Contra o karma do corpo, né? Que é de se mover. Agora, se a gente estiver fazendo a prática de estabelecer a mente em estado natural, pode ser que a gente perceba o desejo de se mover surgindo. Daí o impulso de se mover se desenvolvendo. E daqui a pouco, coçando. Né? Ou não. Se a gente percebe já o desejo de se mover surgindo, a gente já mata no ninho. Né? Mata na mente já o karma de se mover. Né? Mas se não der, tudo bem. Se a gente perdeu a mente, perdeu a energia, foi pro corpo, matou no corpo, tá valendo. Né? Então tem essa liberação dos karmas em todos os níveis, né? Que a gente consegue fazer. Né? E cada vez que a gente faz isso, a gente está purificando o karma. Né? Talvez no corpo, no dia a dia, quando chegou no nível do corpo, né? Já é um pouco mais complicado. Se a gente tiver com o estado de mente perturbado, ele vai se manifestar possivelmente, né? De algum jeito, de fala ou de corpo. Melhor a gente ganhar essa intimidade com a mente mesmo. Né? Desenvolver essa habilidade de observar a mente, sem se misturar com ela, sem seguir os pensamentos, né? Observando eles. A matriz moral ou kármica fundamental do budismo é uma lista de 10 virtudes e 10 não virtudes. Esses faça e não faça cobrem os problemas mais comuns com os quais nos defrontamos na vida. Realizar uma ação virtuosa ou não virtuosa planta uma semente que potencialmente pode produzir um impacto negativo à medida que amadurece no fluxo mental nesta vida ou nas que se seguirão. Nessa lista de 10, há 3 ações não virtuosas de corpo, 4 de fala e 3 de mente. As 3 ações de corpo não virtuosas são matar intencionalmente, roubar e ter uma conduta sexual. Essas 3 não virtudes são negativas porque infligem dano e sofrimento. As más ações físicas são comportamentos a respeito dos quais podemos tomar decisões, que é o que o Adalto está falando. Nós podemos escolher matar, roubar ou ter má conduta sexual. Né? Geralmente podemos decidir não nos envolvermos com eles. Não há nada de metafísico nisso. As 4, não tem nada de religioso nisso. É só entender, ter essa compreensão. O karma, por mais que esteja no contexto religioso, né? A gente está falando aqui, o livro chama Budismo com Atitude, né? Mas é uma lei natural, que a gente pode observar se a gente tiver atenção, né? Então, a gente pode observar que se a gente matar, não vai ser uma boa coisa. Né? A gente pode observar a lei do karma operando. Não tem nada de metafísico nisso. E a gente pode escolher se envolver ou não com aquela ação. As 4 ações não virtuosas seguintes dizem respeito à fala, que são mais difíceis de reconhecer e de lidar do que as não virtudes de corpo, físicas. A primeira é a fala áspera e abusiva. As não virtudes da fala são difíceis porque, como Buda disse, nada no mundo é mais rápido do que a mente, mas a boca é também uma boa corredora.
A fala áspera envolve uma aflição mental, frequentemente a raiva. Ó, sabe uma coisa que eu notei quando trabalhando, né, com cultivar emotional balance, ensinando e tudo mais? Às vezes as pessoas têm dificuldade de se reconhecer como pessoas que têm raiva, né? Mas a raiva ela tem um espectro gigante, assim, desde a irritação até a fúria, né? Então, às vezes as pessoas não se reconhecem como sentindo raiva, mas irritação, se você observar, reconhece. O problema é que a irritação também é sutil, né? Então, a gente vai precisar mesmo ganhar essa intimidade para notar esses estados mentais de irritação ligados à raiva. Estados mentais ligados à raiva. O que está acontecendo com esse negócio aí? Ah, ele tá... Acho que sem bateria. Só um minutinho que minha caixinha morreu. Tá com as marcas. Eita, tá... Acho que tá desligado. Vê se você consegue ligar, irmão. Apesar que ninguém tá falando hoje, né? Não, tá ligado. Não tá ligado. Não tá ligado. Olha que a minha caixinha tá... Então, eu botei a mórrida. O André tá falando assim, lembrando que embora não praticar não virtude, não gera mérito nem karma negativo. Se tomarmos votos ou preceitos, não praticar a desvirtude, gera mérito. Acordado, dormir, etc. Isso de acordo com Dzongsa Khyentse Rinpoche. Então, seguir voto, né? No fundo, é como se fosse seguir os votos, né? Hein, André? A geração de mérito, nesse caso, está ligada a seguir os votos, né? Uhum. E quebrar votos também é terrível, né? Melhor nem fazer. Melhor nem assumir voto que a gente acha que ele vai cumprir. Isso é complicado, essa coisa de voto é complicado. Quando a gente vai fazer retiro, às vezes os lamas oferecem, né? Ou a gente assumir os votos do Bodhisattva, pelo menos. Pelo menos dos leigos. Pelo menos dos leigos, né? Não matar, não roubar, não beber, não falar mal e não... E sexo impróprio. E aí, o mestre fala, vocês vão cumprir? Se achar que não vai cumprir, melhor nem assumir, porque não cumprir é um problema nessa conta do karma aí, né? Enquanto se a gente não tem um voto, tudo bem, vai. É uma coisa menos importante do que quebrar voto, né? Mas tudo bem também. Quebrou o voto, refaz o voto, vamos em frente, né? Que vai acontecer mesmo, né? Então, assim, ó, reconhecer esses estados sutis de raiva é super importante, porque aquilo vira bola de neve. Aquilo vira bola de neve, né? A gente tem um estado básico, meio subliminar, assim, de irritação. Daqui a pouco alguém pisa no nosso pé, a gente bate na cara da pessoa, né? Porque estava num estado, né, basal, assim, de irritação. É importante reconhecer os estados mentais, né? A fala áspera envolve uma aflição mental, frequentemente a raiva e às vezes o apego à delusão, transformando a fala em uma arma sutil e sofisticada, que muitas vezes machuca mais do que o soco no queixo. A fala áspera inclui o sarcasmo. Sabe aquelas brincadeirinhas tendendo ao negativo? Aquela cultura de pegar no pé do outro com brincadeirinha sarcástica? Isso é uma fala áspera, viu, pessoal? E dói no outro. Machuca. Bullying, todas essas coisas, né? Os tibetanos comparam o sarcasmo com o ato de atirar uma pedra recoberta por uma lã macia. À primeira vista parece uma bola de algodão inofensiva, até que atinge o seu alvo. Aí dói, faz dói no outro. O segundo tipo de não virtude verbal é mentir, que significa dizer intencionalmente algo que não é verdade, com diferentes motivações. Só um pouquinho, deixa eu voltar um pouco no roubar, porque a gente às vezes acha que não rouba. Né? Acha que roubar não é. Mas eu lembro a Tenzin Palmo falando que roubar é, por exemplo, não devolver livro emprestado. Isso já se reconhece um pouco mais, né? Não devolver livro emprestado, disco emprestado. Então, emprestou, devolve. Né? Me lembrei. É legal o livro No Coração da Vida? A Tenzin Palmo vai falar bem assim, sobre as não ações, sobre os votos. É super legal de ver, mais detalhes. Assim. Porque às vezes a gente enfia os pés na jaca sem querer, sem nem saber que tá. Então, voltando, né? O segundo tipo de ação de não virtude verbal é mentir. Significa dizer intencionalmente algo que não é verdade com diferentes motivações. Nem é tal da mentira branca, ela acha que vale a pena. Caluniar ou causar discórdia através da fala é a terceira não virtude verbal e é bastante interessante. A mentira, às vezes, essa coisa de mentira branca,
ela recobre uma vergonha, né? Nossa, assim, um orgulho. Então a gente tem vergonha de falar, de se mostrar de algum jeito. Roubar, o Daniel tá falando, não roubar é não pegar nada que não tenha sido dado, né? Também, não tenha sido dado. Quando você empresta, você não ganhou, né? É isso que é bom lembrar também. E eu também acho, agora é coisa minha, não vi ninguém falar disso, mas eu acho que cópia pirata é roubar. Eu ouvi alguém falar. Inclusive livro, eu não faço isso. Eu tô falando publicamente que eu não faço isso. Eu acho que é roubar. Acho que minha irmã tá falando que o Lamantartin falou isso. Eu ouvi alguém falando que fazer download de música também é roubar. Sem pagar, né? Sem Porque contribuir. a gente acha que não é. É um tipo de uma condescendência, assim, né? Que a gente vai indo, assim. Agora, é claro que se o conteúdo foi disponibilizado na internet, está liberado, né? Mas às vezes não é o caso. Disponibilizado, tipo... Às vezes é disponibilizado, né? Às vezes é. Não. O segundo tipo de não virtude é mentir. Caluniar ou causar discórdia através da fala é a terceira não virtude verbal e é bastante interessante. A calúnia pode ser uma mentira distorcida ou pode ser uma verdade simples, combinada a uma motivação de causar dano ou criar conflito. A gente acha, né, que calúnia é sempre mentira. E às vezes não é. Às vezes é verdade. Você poderia simplesmente, né? Mas você vai lá e fala com a motivação de causar separação. Isso quando é na sanga é terrível. É uma das 5 ações de... Será? Causar, como é que é? Separação na sanga. Acho que é uma das ações de retribuição imediata. Ainda bem que eu tenho o André, a biblioteca ambulante virtual do André para ir soprando as coisas para mim. 5 ações de retribuição imediata. Matar um Buda, tirar sangue de Buda, né? Matar pai e mãe, matar um Buda, tirar sangue de Buda, matar um Bodhisattva, tirar sangue de Buda e causar separação na sanga. Horrível isso. A fala inútil, também que a gente quase não comete isso, a quarta das não virtudes verbais é considerada a mais leve de todas as 10 não virtudes, mas como observou um dos meus lamas, é a maneira mais fácil de desperdiçar uma vida inteira. A fala inútil, cisão na sangue, isso mesmo, Thiaguinho, cisão na sangue. A fala inútil é a fala motivada por aflições mentais, como o apego, a raiva, o ciúme, o orgulho e a delusão. O efeito da fala inútil é pior do que apenas desperdiçar tempo. Ela reforça as aflições mentais e acumula karma negativo. É fonte de sofrimento também, né? Claro, imediato às vezes, mal-estar. A gente fica falando sobre alguma coisa horrível que aconteceu com a gente, conta para todo mundo, cada um que conta conta e blá, e blá, e aquilo vai arrastando a mente do outro para um sofrimento e a gente mesmo vai perpetuando aquilo. Não serve para nada, realmente. O próximo grupo da lista das 10 não virtudes são as 3 não virtudes da mente. A primeira é a maldade, a intenção de infligir dano. Cutucar o outro. A avareza, cobiçar as posses de outra pessoa é a segunda não virtude de mente. É de mente, hein? Não é que a gente está fazendo coisa, é de mente. A terceira das não virtudes de mente é sustentar visões falsas, considerada a mais prejudicial das 10 não virtudes. Visões falsas refere-se a equívocos sobre a natureza da realidade. Essa é uma não virtude que a gente só vai parar de cometer quando a gente se iluminar, basicamente, né? Ou pelo menos quando atingir a realização da vacuidade, porque equívocos sobre a natureza da realidade, enquanto a gente não realizar a vacuidade, a gente vai estar cometendo esse tipo de não virtude, né? O exemplo de visão falsa é a crença de que as ações não têm consequência moral. É desacreditar da lei do karma, né? Se achar. Eu sou praticante Dzogchen. Eu tô acima da lei do karma. Uhum. Então não é tão assim difícil de... Sim. Ao lado da lista budista das 10 não virtudes, está a lista das 10 virtudes. Essas são o outro lado da moeda de cada não virtude. Por exemplo, a virtude oposta a matar é proteger a vida. E a virtude que corresponde a falar áspera é falar gentilmente. Todas as ações virtuosas e não virtuosas criam marcas no fluxo mental. Sementes kármicas potentes, que amadurecerão nesta ou em uma vida futura. Uma vez que o karma é incrustado no fluxo de consciência, ele é carregado de uma vida para outra.
até que seja catalisado. Então, ele está lá depositado. A hora que encontrar condições favoráveis, a gente nem sabe de onde que aquilo veio, né? Isso deveria causar na gente duas coisas, assim, deveria fazer brotar compaixão, né? Quando a gente olha o outro fazendo besteira, a gente olha, é que nem diz Lama Santen, né? Que nós somos seres kármicos. A gente tá todo mundo tá respondendo karma. Respondendo aos karmas que estão lá na sacolinha, né? Quando algum karma na gente, nos outros também, floresce, pronto, né? O máximo que você pode fazer é não seguir. Mas para não seguir, a gente está vendo o trabalhão que é, né? Então, quando a gente vê alguém fazendo besteira, a gente está vendo que a pessoa está seguindo karma. Não é que a gente vai concordar, né? Mas dá para a gente compreender. Assim, essa é a nossa situação. Né? Uns com mais recursos de não seguir, outros com menos, né? Isso deveria despertar compaixão, né, na gente, né? Compaixão de, assim, que as pessoas se livrem, que os seres se livrem dos karmas, né? Mesmo os bichos, né? Se a gente conseguisse ajudar um bicho a não matar outro, acho que é uma boa coisa também. Porque isso gera karma pro bicho, né? Por mais que seja... A gente pode pensar, mas é instinto animal. Daí, é karma, né? É semente kármica brotando. No retiro de 8 semanas, eu estava lá, meditando numa paisagem maravilhosa que tem lá. Estava lá meditando sobre a compaixão, sobre os seres todos. Daqui a pouco passa um gato a 1.000.000 por hora e pega um lagartinho, que tinha uma infinidade de lagartinhos que andavam por lá. Ele passa o gato e pega o bicho no ar. Foi um negócio louco. Não sei de onde que aquele lagarto voou também. Daqui a pouco passa o gato e... Aí eu, caramba! Esse é o samsara, né? Os bichos um matando o outro. É isso, gerando esse monte de karma infinitamente, se a gente não fizer alguma coisa. Da mesma forma que a semente de uma planta no deserto, que pode permanecer dormente durante décadas e germinar quando entra em contato com a água, uma semente kármica pode permanecer dormente por muito tempo, vida após vida, até que um catalisador desencadeie esse amadurecimento. Ninguém fala nada, né? Vocês sabem que vocês podem falar, né? Pode levantar a mãozinha, pode falar, pode tudo, né? Só eu fico falando, piscar a luz. Outra característica do karma é que o efeito é semelhante à sua causa. Por exemplo, se alguém cultivar uma tendência para ajudar os necessitados, o efeito kármico carregado para a próxima vida será nascer como uma tendência altruísta, um ser dotado de compaixão. Dessa maneira, os budistas explicam as diferenças entre os bebês, óbvias para qualquer mãe ou pai, como parcialmente resultantes do karma. Essa visão não nega as influências genéticas e ambientais. Muitas influências se combinam em um intrincado tecido para formar esta vida. O ponto interessante aqui é que os budistas não consideram que a mente de uma criança seja como um papel em branco. Devido à influência das vidas passadas, os seres sencientes são fortemente condicionados, até mesmo antes da concepção. Portanto, cultivar as tendências virtuosas é uma prioridade da prática do Dharma. E só para a gente lembrar, né? A coisa do amor e da compaixão, elas também têm relação com isso, né? Amor seria a gente poder ajudar o outro a florescer as sementes que ele tem positivas ali. E a compaixão é ajudar o outro a não deixar aquelas sementes florescerem. Essa é uma das definições de amor e de compaixão. É bem bonita. A visão de que o karma afeta o contínuo de consciência de uma vida para outra é de fundamental importância na prática budista. Muitos budistas reconhecem que alcançar a iluminação em uma só vida, embora possível, é altamente improvável. Mas tá aí o Milarepa né? Para dizer que dá, vou dizer que dá, né? Compreender o karma e seu efeito sobre a continuidade da consciência expande a prática espiritual para além de uma aposta de tudo ou nada referente a uma única vida. Né? Que sementes que a gente está plantando para as próximas vidas, né? E o que a gente está colhendo, né? Porque o que a gente está colhendo, a gente plantou também, né? Se a gente quiser, o Shagadu que falava isso, eu acho, né? Se você quiser ver o que você fez no passado, é só olhar para como está a tua vida agora. Se você quiser ter uma visão de futuro, se você quiser fazer uma previsão, né? Ter uma... Como fala? Prever o futuro? Olha o que você está fazendo agora. Essa é uma boa
Olha pra tua mente. É uma boa base, né? Olha para tua sua mente agora. Para que tipo de atitude você está cultivando na mente agora, né? Muitos budistas reconhecem que alcançar, já falei. Compreender o karma expande a prática espiritual para além de uma aposta, tudo ou nada. Se a prática espiritual tem continuidade e coerência, cultivar a bondade, a sabedoria e o equilíbrio, bem como reduzir as tendências aflitivas, resultará em qualidades que serão incorporadas à mente. Mesmo que você não atinja a iluminação nesta vida, se praticar o Dharma com diligência, devido à natureza das ações e suas consequências, você poderá retomar o caminho na próxima vida do ponto onde deixou na vida anterior. Tomare. Na tradição budista tibetana, as reencarnações de praticantes excepcionalmente realizados são algumas vezes identificadas na infância. Esses são os tulkus, né? Que literalmente significam corpos de emanação. São uma fonte de inspiração para os budistas tibetanos. A identificação de tulkus reconhece que o amadurecimento espiritual é preservado como propensão kármica de uma vida para a próxima. Isso é verdade não apenas para tulkus, mas para todos os praticantes. Claro que as sementes dos tulkus são mais, né? A gente dá uma misturada. O próprio Guru Rinpoche também disse isso, de olhar para a própria mente no presente para conhecer seu karma passado e futuro. Eu acho que era o Guru Rinpoche. A gente confunde os gurus. Faz mal, tudo igual, né? Faz mal. É muito importante, tudo em casa, né? O terceiro tipo de efeito kármico, e o mais difícil de se compreender, é ambiental. Os vários tipos de ambientes onde nos encontramos em nossas vidas também são resultado do karma. Nascer em um ambiente hostil, em meio à doença, à fome, à seca, à guerra, é uma maturação do karma, que se manifesta como ambiente externo. O mesmo raciocínio também é válido para um ambiente harmonioso e belo. Corpo belo também, né? Ele não fala aqui, mas também já li isso em algum lugar. Não vou nem arriscar onde foi. Mas que pessoas lindas, como nós todos aqui, somos... Os corpos lindos são e saudáveis, mas são resultados de karma positivo. A hipótese budista é de que o senso de humanidade é muito dependente de um corpo humano e de que não somos tão humanos quanto acreditamos ser. Quando o corpo humano morre, o que resta são as tendências, que não tem nada de humano dentro delas, né? Isso é louco. Nem de humano, nem de Deus, nem de bicho, nem de nada. Não tem nada, nenhum renascimento ali. São só as marcas. Como que aquelas marcas vão se expressar? Não dá para saber. O Thiago está falando do Guru Rinpoche, Thiago do Rinpoche, não tem muita diferença mesmo. Isso mesmo, tem diferença. Patro Rinpoche. O André diz que beleza é resultado da maturação do cultivo da paciência em vidas passadas. Tá explicado. Muito bom. É bom se a gente quiser. Não, melhor mesmo é a gente cultivar a paciência e dedicar os médios para ele se iluminar. Não é para ser bonitinho na vida seguinte, né? Não tem isso, não. De acordo com os ensinamentos do Buda, Vixe, eu fico lendo muito, não sei porque me dá um sono. Não é um sono, não tô com sono, tô com vontade de abrir a boca. Só. Vontade de bochejar. Quando o corpo morre, o que resta são as tendências. De acordo com os ensinamentos do Buda, é difícil a concepção de um nascimento com uma forma não humana, porque nos identificamos muito com a inteligência humana e com a forma humana. Aqui ficou estranho que concepção nessa frase, dá a impressão que é concepção de um corpo, mas não é. É difícil a gente conceber essa ideia, né? De renascer num corpo não humano, porque a gente é super identificado com a inteligência humana e com a forma humana. Mas temos mais em comum com os nossos reinos, com os outros reinos do que gostamos de pensar. Por exemplo, se sua vida é dominada por desejos como eu quero um bom carro, uma casa maior, quero mais da parte que me cabe, essa experiência é comparável à vida de um preta, de um fantasma faminto. Do mesmo modo, levar uma vida direcionada por apetites animais, sem tirar proveito da experiência e da inteligência humana, para todos os efeitos práticos, é um facsímile humano de viver a vida de um animal. O ensinamento budista geral é de que uma vida fortemente dominada pela delusão leva a um renascimento no reino dos animais. Uma vida fortemente dominada pela carência leva a um renascimento no reino dos fantasmas famintos. E uma vida fortemente dominada pela maldade, pela crueldade, conduz a um renascimento no reino dos infernos. Eu darei um exemplo de um renascimento em um inferno budista. Tenha em mente que esses renascimentos, todos eles,
não são mais substanciais do que os sonhos. Todos eles, exclusive o nosso, né? O inferno budista não é um lugar no centro da Terra ou na parte escura da Lua. Quando se tem um renascimento nesse reino, isso aqui é legal de escutar, de pensar. Quando se tem um renascimento nesse reino, o inferno que se experiencia surge como um sonho no momento em que você nasce. E como um sonho parece muito real enquanto se está lá. Um dos reinos do inferno budista é o chamado continuamente revitalizado. Nesse inferno, você e todas as pessoas ao seu redor têm armas. Todos estão em constante combate corpo a corpo. E talvez você mate alguns dos outros seres que habitam esse sonho antes que alguém o perfure com uma grande espada e você morra. Mas em seguida, você volta à vida e começa a lutar outra vez. Isso acontece vez após vez. Luta, mata, morre, volta à vida. Luta, mata, morre, volta à vida. Essa situação continua até que a tendência que o impulsionou para esse renascimento se esgote. Jogo de videogame, diz a Flori. Jogo de videogame mesmo. Chefão, assim, fase do chefão. Você não passa nem mata, morre e renasce. Não sei quantas vidas, né? Até que acaba com até que esse karma acaba. Mas essa noção de que o inferno surge no momento que a gente nasce é interessante, né? Porque essa é a ideia de sonho. A gente não consegue entender como é que é isso. Mas não tem um ser... O Alan Watts nos retiros dos 6 bardos, eu acho. No retiro dos 6 bardos, ele falou sobre isso. Porque assim, o que acontecer... Deixa eu ver se ele vai falar isso. Não vai. Por exemplo, né, a gente nasce no inferno. Aí nesse inferno tem os como é que fala? Os torturadores, né? Esses torturadores são o quê? Né? Como é que é o karma? Imagina o karma desgraçado de um torturador do reino dos infernos. Não são seres que estão lá. É um sonho, igual aos nossos sonhos todos. Só surge porque você nasceu lá, né? Só surge porque a gente nasceu lá. Então ele surge junto. O inferno surge junto. Do mesmo jeito que o reino dos infernos surge quando a gente tem um episódio de raiva. É bem parecido, né? Diz o Lama Santa. Acho que a gente vai parar aqui. Peraí. Em reinos não humanos, infelizmente, as leis do karma também são válidas. Há, no entanto, uma advertência. Quanto maior sua inteligência, maior sua compreensão e sabedoria, maior será o impacto das suas ações. Os animais acumulam uma pequena quantidade de karma devido à agressão, mas um ser humano com o mesmo comportamento acumula um karma muito mais pesado. Quanto maior consciência, quanto maior compreensão das coisas, mais responsabilidade, ou seja, mais peso tem as ações negativas. Então, nós aqui que estamos estudando isso, inclusive, é melhor a gente ficar ligado. A Joana falou assim, quando falou sem tirar proveito da experiência e da inteligência humana, tem a ver com vida humana preciosa, de tempo livre de oportunidade? Tem mais a ver do que isso. Não, tem... É o seguinte, ele está falando assim, né? Que um bicho, ele vive para comer, dormir, transar e fazer suas necessidades, né? E eu lembro do Alan Wallace falando isso. Você conhece pessoas que fazem só isso? Eu conheço. Que só fazem isso da vida, né? Isso tem a ver com vida humana e oportunidade, mas é pior que isso. Porque um tipo de vida desses pode conduzir um próximo renascimento no reino dos animais. A pessoa ganhou um corpite humano, mas leva uma vida de animal. Está direcionando a mente para um renascimento no reino dos animais na próxima vida. É um pouco pior do que vida humana preciosa de tempo livre e oportunidade. Tem super a ver, né? Porque é uma perda de tempo. Mas é que assim, né? Geralmente, pelo menos eu, não sei vocês, mas pelo menos eu associo a experiência do reino dos animais com uma experiência de preguiça, né? E tem 2 coisas relacionadas a isso. Uma é a seguinte, que é um pouco isso também. Que é um pouco isso mesmo. Porque assim, pode ser uma preguiça ativa. É uma preguiça com relação ao Dharma e super ativa com relação ao Samsara. Então os bichos, eles às vezes não são preguiçosos, né? Tem uns bichos que são super cheios de energia, canseira, né? Bicho que não para de jeito nenhum. Mas não tem nada, não tem nenhuma inteligência ali, né? Não tem nenhuma sabedoria ali, né? Então, da mesma maneira, a gente pode passar uma vida inteira com muita atividade com respeito ao Samsara, né? Com respeito aos desejos, impulsos, e zero de
de atividade no Dharma, né? De ações do Dharma, de desenvolver lucidez, né? Que penso que a Joana está escrevendo ali. Penso que tirar proveito da experiência e inteligência humanas mesmo é encontrar o Dharma e praticar na vida. É, com certeza, né? No nível mais elevado, assim, com certeza é. Mas pelo menos a virtude, né? Vamos supor, tem pessoas que não se preocupam nem com a virtude. Elas estão vivendo uma vida de bicho. Tem um mínimo de ação virtuosa ali. Não estão nem falando de Dharma, estão falando de ação virtuosa, simples. Tipo, ajudar o outro, de algum jeito, né? Nem chegam a ser compaixão propriamente, mas... Então, essa vida que é total de preguiça e de responsividade aos impulsos, é bloco menos um, a Denise está falando, né? É uma ação que está causando mal, mas pode ser, não precisa ser bloco menos um, falando com a Denise, com relação a essa linguagem do Lama. Bloco zero também. Bloco zero a pessoa está lá, fazendo as coisas só. Não está nem preocupada com nada, está só afundando no samsara, né? Sem ter a menor preocupação em gerar nenhum tipo de virtude, assim, que nem bicho, gente. É só pensar em bicho, né? Mas pensar em bicho não só nesse aspecto de preguiça, porque eu sei, de novo, não sei de vocês, mas eu tenho a tendência de pensar no reino dos animais como um reino de... E não é necessariamente isso. Pode ser uma experiência só de responder aos impulsos, sabe? É o Lama Santen que fala, esse negócio de bloco zero, bloco menos um, tudo mais. É a linguagem do Lama Santen, né? Então, normose, talvez seja... Mas, assim, essa atividade normal do samsara, com esse aspecto, né? De não ter nada mais do que responder aos impulsos, aos desejos de animais, assim. Sexo, droga e rock and roll, sabe? Ou então até de poder isso é vida, isso pode ser uma condição para renascer em reino dos animais. Eu não sei porque me veio na mente tanto essas brigas de bicho, sabe? Que as pessoas botam os bichinhos pra brigar. Pode ser isso também, né? Da gente ser... Não ser preguiça, assim, de corpo mesmo, mas de ser tão vulnerável quanto um animal, né? Então tá bom, Chuchus. Acho que a gente para agora. Precisava de um lápis agora mesmo. Peraí. Então a gente para na metáfora da tartaruga. Vamos falar da tartaruga. Aqui. Não, é aí o lugar dele. Então agora... Alguém quer comentar alguma coisa? Antes da gente ir para as preces? Não? Olha, no tempo do Hangout eu me sentia meio sozinha. Ai, foi isso. Meu mala quebrou. Nossa senhora. Foi cara, eu não aguento mais consertar mala na minha vida. Minha mala quebrou. É desse, o tema é pesado. Para alegrar a vida, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu ganhei esse fim de semana. Olha só que gracinha. É a alegria do divertidamente. Olha só que graça. Então é pra gente dar uma aliviada no karma. Desculpa pelo vácuo. Bons karmas para todos. Tá bom, meu amor. Beijo pra todo mundo. Pera, ninguém vai embora antes de a gente dedicar. Por favor. Vamos lá, chuchus. Então, prece de longa vida ao Lama, Alan Wallace e dedicação de méritos. Tempa tu andor je chanchen dange kusen sintema karai tenzin ke busha petempa dandre trimida shindu selate takodrola jambe charchen pa que o Sandra mena tenzu tsikya Alan ola si shedrakpa e que bushem prashapeten gyurchi
Zanin Shidan Kepa Nupchok Sogir Tenir Tabu Sel Tsepa Lopon Ke Kutse Tsetrin Yedro Contar Pelan Sutri Pardze. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Gewaji Nirduda Kurgyana Madruguni Drowa Chikyamalopa Dei Salagopasho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Obrigada, amores. Boa semana para todo mundo, uma semana cheia de alegria para todo mundo. Até semana que vem. Queridos, deixa eu fazer um pedido já, não um pedido. Em janeiro e fevereiro eu vou dar um curso, um Sesc de terça-noite. Eu não consegui mudar, não teve jeito de negociar o dia. Então eu queria ver se a gente consegue passar só nesses 2 meses para quinta esse nosso estudo. Só durante esses 2 meses, para eu poder fazer isso. Eu sinto muito, mas eu não consegui nem me livrar e nem mudar a data. Então, continua a mesma coisa, só que quinta-feira, 7h30, gravado, vai ficar tudo gravado e tudo mais. Tá bom? Então, beijos. Tchau, tchau. A Uhu é mais bacana.